Graça e paz, queridos irmãos, Deus seja convosco, que as bênçãos do Senhor possam recair sobre a vossa vida, como chuva serode e temporã. Amém? Estamos aqui com mais um conteúdo bíblico, mais uma live para a glória de Deus. É uma satisfação imensa. Quero já agradecer pela oportunidade de estar aqui, e poder entrar dentro do seu lar aí, ou no seu trabalho, onde você estiver, e fazer parte da sua vida. A partir do momento que você está ouvindo essa live, certamente você está me permitindo fazer parte da sua vida. E quero estar orando por você para que o Senhor possa aí te recompensar e trazer essa mensagem hoje, que isso aqui na verdade é uma pergunta ao coração de muitos: por que Deus diz não muitas das vezes para um ser humano, para uma pessoa, para o seu servo? Nós vamos saber um pouquinho hoje o porquê que Deus diz não. E o não de Deus certamente dói, mas o não de Deus tem um propósito, tem um objetivo. E nós vamos aprender hoje à luz da palavra do Senhor, amém? E antes de nós aprendermos um pouco mais da palavra, eu quero fazer aquela oração abençoada para Deus ser contigo, ser comigo, e que eu possa ser um instrumento de Deus na tua vida, para você que está me ouvindo, amém? Feche os teus olhos, eleva teu coração a Deus, a tua mente a Deus, e deixa Deus guiar os seus pensamentos no dia de hoje, amém? Pai querido, eterno e amado, neste momento de oração, quero agradecer ao Senhor e quero pedir imensamente que teu Espírito Santo possa, neste momento de oração e nesta mensagem, poder abrir o nosso entendimento e que possamos guardar na tauba dos nossos corações, escrever na tauba dos nossos corações a tua palavra e podemos, ó Deus querido, certamente viver a tua palavra para que possamos ter grandes resultados nesta vida e cumprir o teu propósito. O que pedimos em nome de Jesus, teu Filho, e agradecemos para a glória do Senhor. Amém. Amém? Queridos irmãos, eu quero ler hoje a importância de você dar ouvido à voz de Deus e receber um não. Eu até costumo dizer que a pessoa que recebe muito sim de Deus, em algumas ocasiões, assim, é só parafraseando um pouco, a pessoa fica muito mimada, digamos assim. Tem muitas coisas que Deus vai dizer não, Ele é Pai, Ele sabe realmente o que vai acontecer lá na frente. Eu quero compartilhar uma mensagem que está no livro de 2 Reis, capítulo 20, e alguns versículos desse capítulo que nós vamos falar sobre a doença de Ezequias, que é muito importante você ver a ocasião de um pedido e o que pode ocasionar quando Deus tem outros planos. Diz assim, versículo 1: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, ou seja, conserta, coloca a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de que lembre-te que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que, havendo ainda Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do seu povo, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos dos reis da Síria te enviarei a ti e a esta cidade, e ampararei a cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. E disse mais Isaías: toma uma pasta de figo, e tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Amém? Queridos, veja bem, Deus envia o profeta Isaías para entregar uma mensagem para o rei Ezequias. E é interessante e importante saber que ali já estava estabelecida a morte de Ezequias e o cuidado de Deus, porque aqui você vê um cuidado muito especial, porque ele poderia morrer sem tampouco ouvir da voz de Deus. Olha o cuidado. Então veja bem que Deus falou assim: olha, antes de morrer, coloca a tua casa em ordem. E a casa em ordem, nós sabemos que não é somente mobílias e algo semelhante, é a nossa casa em ordem, a nossa vida, a nossa família. Então deixa tudo bonitinho, porque você vai morrer, vai partir dessa terra,
porque existe uma recompensa para você. Por que eu posso dizer isso e afirmar? Segundo a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. Veja bem que ele afirma: olha, Deus, que diante de ti eu fui reto, fiz o que era reto aos seus olhos, né? Fiz o que era importante, digamos assim, ó, versículo 3. Ser servido de lembrar de que eu andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele se descreveu ali. Então veja bem, a Bíblia diz que nós temos um galardão quando, né, em tudo em questão, né? Tudo que nós vamos fazer, nós temos um galardão, seja bom ou seja o galardão da impiedade, que também é a perdição. Só que aqui ele foi reto diante do Senhor e fez o que era reto diante do Senhor. Então assim, foi bom o seu governo, fez o que era reto, temeu o Senhor, fez tudo que era certinho. Então chegou o momento de ele partir, e era para estar na glória com Deus, né? Porque foi determinado, você vai morrer, não vai viver. Só que veja bem, ele não era isso que ele queria no seu coração. E ele começou, chorou muitíssimo, tal diz a Bíblia, e de repente, veja bem que ele desagou mesmo, mexeu com o coração dele a notícia que ele ia morrer. E antes que Isaías já estava no pátio, veja bem, é um período, acredito que não tão distante, ele começou, chorou muitíssimo. E ali ouviu, e rapidamente Deus ouviu, e já deu a resposta para ele. Que maravilha, que fantástico, né? Deus responder com toda a veracidade, com toda a rapidez, assim, ao ponto que Isaías nem chegou a sair ali do palácio. Agora veja bem, a decisão de Deus, muitas das vezes, mesmo que nos contraria em muitas das questões da nossa vida, Deus sabe por que toma as questões, as decisões. E é interessante, como eu falei aqui, o cuidado de Deus em avisar, né? Porque ele poderia, de repente, não estar com a casa em ordem. Então Deus avisou. Mas a escolha de Deus é primordial para todo propósito estabelecido, cumprido de repente também. Você vê que até Paulo também já sabia o tempo que ele ia morrer, né? Então ele já começa ali a preparar a sua mensagem. E agora veja bem, o porquê Deus muitas das vezes diz não, por causa do propósito, que não pode ser quebrado. E aqui, nós vemos aqui que Deus, em outras palavras, ouviu a oração de Ezequias, ele acrescentou mais 15 anos, estabeleceu, daqui 3 dias você vai ao templo, vai adorar o Senhor, né? Depois deu aqui os trâmites certinho, ó, você vai pegar pasta de fígado, colocar aí na enfermidade e assim vai, né, resolver o seu problema. Só que veja bem, o melhor para Ezequias, o que era? Ter sido curado ou ter partido? Na verdade, amados, era ter partido com o Senhor. Porque nós vemos que as nossas escolhas muitas das vezes é oposta do próprio propósito de Deus. Por mais difícil que seja isso, porque é uma coisa muito séria. Ah, Deus quer me levar e eu quero viver. Só que se Deus quer me levar, existe um porquê. Por que Deus quer me levar agora? Porque o propósito se findou, acabou. Então aqui, outra pessoa ia tomar o lugar do rei Ezequias para reinar. Porque certamente Deus sempre tem um substituto. Amados, Deus nunca deixa a sua obra à deriva. Deus sempre tem um substituto, sempre tem. Então veja bem aqui, olha só. Quando o Senhor tem algo para realizar na vida do ser humano, ele sempre começa a avisar. Se Ezequias tivesse partido, né, olha, que muita coisa ruim teria sido evitada. Então vamos lá. Depois que ele recebeu do Senhor a cura, ele comete três erros cruciais na sua vida, que começa a mudar toda a sua trajetória. Veja bem que ele comete, vamos aqui ao versículo 15, né, 13, diz assim: Ezequias, naquele tempo, versículo 12, naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, esta cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Você tem que ter muito cuidado com os presentes que você recebe na vida. Olha só, e nem tudo que é presente, na verdade, é benefício dos céus para a sua vida. Aí o verso 3, e Ezequias lhe deu ouvido, ele lhes mostrou toda a casa e o seu tesouro, prata e ouro, especiarias, e os melhores ungüentos, e sua casa, e a sua casa de armas,
e tudo quanto se achou no seu tesouro, e nenhuma coisa houve-lhe que não lhe mostrasse, nem sua casa, nem todo o seu domínio. Aí vem o verso 14. Então o profeta Isaías veio ao rei de Ezequias, ele disse: que lhe disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto, vieram de Babilônia. E disse-lhe ele: que viram em tua casa? E Ezequias disse: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há que os meus tesouros que eu lhe não mostrasse. Então vemos aqui 3 erros que realmente mudaram a história de Ezequias. Veja bem, o primeiro erro que ele cometeu, ele abriu a casa para o seu inimigo entrar. Olha só, ele abriu a casa. Então, uma das coisas que muitas das vezes Deus começa a trabalhar na minha e na sua vida, você ouviu o não de Deus, apenas aguente, fique calado, fique calada, né? E se você quiser saber o porquê do não de Deus, muitas das vezes você tem que esperar o tempo, porque o tempo é resposta para muitas perguntas, queridos. Deus não é obrigado a me responder. Acabo de perguntar, Deus tem que me responder? Não, não é obrigado a isso. Nós temos que muitas das vezes entender que o silêncio de Deus é que Ele está trabalhando segundo o seu projeto, segundo o seu propósito. Ele não é obrigado de maneira alguma a me responder todas as perguntas que eu tenho. Existem muitas perguntas na vida que jamais Deus vai nos responder, porque não é necessário que a gente saiba das respostas, entenda isso. E agora veja, um dos primeiros erros, ele abriu a casa para o seu inimigo. E o seu inimigo, ele começa a observar tudo que estava dentro da casa dele. Então veja bem que é um erro que muitos cristãos cometem. Então vamos lá, o que para muitos, na verdade, abrir a casa para o seu inimigo? Vamos dizer uma porta. Eu quero falar só de uma porta, por exemplo, que se chama redes sociais. Isso, o povo cristão, meu Deus, abre a porta nas redes sociais para todo mundo saber o que eles estão fazendo. Tem pessoas que vão almoçar, tira a foto do prato lá e posta na internet, né? Tudo que faz posta, tá abrindo. Então todos os inimigos estão olhando ali. Estão vendo o que ele tem, o que ele não tem, o que faz, o que deixa de fazer. Então isso na verdade é perigoso. Tem pessoas que têm bens na família, que eles abrem tanto esta porta que qualquer um pode entrar. O seu inimigo pode entrar ali, pode sondar a sua vida, pode te armar laço e pode destruir a sua família. Por mais incrível que seja isso, mas é uma realidade. Então assim, ele abriu a porta para os seus inimigos. Outra porta que muitas das vezes a pessoa abre para o seu inimigo é aquela pessoa que ela já não tem muito costume de apresentar a Deus o seu problema. Ela começa a buscar conselho de pessoas que nem amiga sua pessoas que não vão somar em nada, apenas vão saber a sua história e projetar contra a sua vida, e às vezes você acha que não. Porque veja bem, Ezequias recebeu o rei da Babilônia que lhe tinha lhe dado um presente, olha aí. Ele deu um presente, abriu o caminho para entrar na casa do inimigo. Então você tem que ter muito cuidado o tipo de presente que você recebe na sua vida, porque de repente é uma porta aberta para o seu inimigo, uma porta aberta para a destruição da sua vida e da sua família. Você tem que vigiar com quem você coloca dentro da tua casa. Isso é difícil até lhe dizer, mas é verdade. Você tem que tomar cuidado quem é que come do seu prato, quem é que toma da sua água. Você tem que ter muito cuidado, porque essas pessoas às vezes podem ser a destruição do seu casamento. Vamos lá mais adiante. O segundo erro, ele mostrou todos os seus tesouros, mostrou os seus valores, mostrou os seus princípios, né? Então assim, ele expôs tudo o que ele tinha, né? Digamos que ele falou da sua família, dos seus bens, dos seus princípios, como que ele vive, como que ele não vive. Então ali o inimigo começou a observar tudo. Então o inimigo geralmente ele é estrategista, ele vê todos os pontos fortes e os pontos fracos, aonde ele pode avançar, né, para destruir, aonde que ele pode ter cautela. Queridos, nós temos que entender uma coisa, nem todo mundo que fica sabendo do seu problema vai estender as mãos para te ajudar. Então, a Bíblia ela nos ensina algo muito importante. Olha só, vamos continuar aqui para que você veja. O terceiro erro aqui que ele comete, ele mostrou as suas armas. E isto aqui, queridos, é algo fundamental. Todo
cristão. Tem até em Efésios lá 6:10, fala sobre as armaduras de Deus. Então, você vê que as armaduras não é um fuzil, não é a faca, não é a lança, não é nada disso. Não é o tipo de armadura que a Bíblia quer que você tenha na sua casa. As armaduras de Deus, as armas que Deus quer que você tenha é contra as hostes celestiais, a maldade, é o amor, é a fé, é o domínio próprio, é as armas que vai desarmar o teu adversário, é a arma que vai desarmar a ira, é a arma que vai desarmar a contenda, é a arma que vai desarmar a discórdia. Então existem essas armas espirituais para te trazer benefício. Então aqui ele mostra toda a fortaleza que ele tinha para o seu inimigo. Então o inimigo falou, poxa, isso aqui, se ele é forte nisso, então ele vai estudar os pontos fracos, né, da vida do rei Ezequias. Então veja bem, queridos, que vamos lá, se ele tivesse recebido de Deus, né, esse não, ele falou, bom, já que Deus vai me levar, então eu vou colocar a casa em ordem. Foi uma ordem de Deus, coloca a tua casa em ordem. Mas em contrapartida, ele disse, não, Senhor, eu quero viver mais um pouco, tem misericórdia, eu sou teu servo, né? Eu tenho orado, em outras palavras, eu tenho buscado, eu tenho pregado, eu tenho ensinado, Senhor, e ele começa ali a expor a Deus, eu queria que o Senhor, né, eu fiz, me dá uma recompensa por isso que eu fiz. Então é um tipo de recompensa que ele não precisava naquele momento, naquela hora. E tem pessoas que é assim, ele queria uma antecipação de uma vitória, e Deus, por misericórdia e bondade, foi lhe concedeu mais 15 anos. Mas foi a pior besteira, na verdade, que esses 15 anos ele destruiu tudo que ele fez lá atrás. Olha só como Deus, ele nos ensina. Às vezes Deus quer fazer algo em nossa vida e nós queremos da nossa maneira. Entenda bem, amados, que toda decisão de Deus, todo mandar de Deus, toda ordem de Deus é algo que já tem resultado. Eu vou falar de novo para você guardar isso no seu coração. Tudo o que Deus te dá ordem, o que Deus manda você fazer, o que Deus, né, estabelece para você fazer, tudo, sem exceção, já é algo com resultado. Já é um propósito, um projeto de Deus. Deus jamais vai mandar você fazer algo e você não ter resultado. Nunca na sua vida, entenda isso. Então, quando Deus estabeleceu aqui, falou para ele, olha, você vai morrer, não vai viver. Se ele tivesse aceitado isso, ele tinha guardado toda uma nação, todo o seu tesouro, todo o seu reinado ele tinha guardado. Agora veja bem que o profeta, ele fala acerca do seu erro. Olha só, o versículo 15 ele pergunta, o profeta perguntando, que vieram em tua casa? E disse Ezequias, o que eles viram na sua casa? E disse Ezequias, tudo quanto em minha casa viram, coisas nenhuma há no meu tesouro em que eu não mostrasse. Então, o profeta lhe pergunta, quem é que veio? E ele fala, foi o rei. E o que eles viram? Eles viram tudo. Eu mostrei para eles tudo. Não teve sabedoria, não teve entendimento, não teve cautela. E quantas pessoas são assim hoje, né? Abre a sua casa, abre a sua vida e não é cauteloso. Às vezes a pessoa demorou 10 anos para adquirir algo. No estalar de dedo perde tudo, porque não teve sabedoria. Não teve sabedoria. Por exemplo, vamos lembrar de uma ocasião de um casal que era muito abençoado. Era um grande exemplo, né, na sociedade, um casal muito visto. E as pessoas começaram a falar assim, olha, então um exemplo de casal, um exemplo de pessoa de vida, esposa e esposo. Só que eles fizeram um mal, que destruiu o casamento dele de anos. Não discutia, não brigavam, tinha ali tudo muito bem estabelecido. E eles começaram a abrir a porta para as pessoas sempre estar ali presente dentro do lar dele. Até o ponto que houve ocasiões que foi destruindo aos poucos, e quando menos percebeu, estavam se separando, dividindo seus bens, porque abriu a porta para o seu inimigo. Então temos que ter muita inteligência, amados, né? Como diz aí o índice dos estudos, que nós somos a média de 5 pessoas que nos envolvem. Então nós temos que ter cuidado, escolher bem as pessoas que entram dentro da tua casa. É muito importante isso. Tanto que o próprio Cristo nos ensina isso aí, que ele tinha os 12 discípulos. Mas se você for ver em Mateus 17, um dos exemplos, é claro, você vê que estava lá Pedro, Tiago e João,
né, no Monte da Transfiguração, e os outros 9, porque o Senhor nos levou os 9? Porque tem gente que é mais íntimo, tem gente que soma com os projetos e propósitos. E eu quero que você entenda isso. Então, os nomes de Deus, ele vai fazer com que o seu futuro, né, ele seja estabelecido de uma maneira mais saudável. Olha só, aí Deus fala não, né, para Ezequias, isso para Ezequias, e ele ali fala, não, Deus, tem como você mudar essa história? Aí Deus muda. Logo mais, nós vemos na Bíblia que ele acabou tendo um filho chamado Manassés. Meu Deus do céu, Manassés é um nome bonito, né, que nome forte e tal. Só que, veja que Manassés, o que ele fez? Ele, após a morte do rei Ezequias, ele começou a reinar com 12 anos, reinou 55 anos, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Amados, tudo o que Ezequias tinha estabelecido, construído e firmado ali em Israel, Manassés destruiu tudo no seu reinado. Era um homem que não tinha princípios, né, de valores na sua vida. Por quê? Eu posso afirmar. Ele destruiu tudo o que seu pai havia feito, começou a trazer idolatria para o povo de Israel, começou a servir, né, deuses, ao ponto de sacrificar os seus filhos ao deus Moloque. Olha, né? Então você vê que se, né, está isso em Crônicas, você pode buscar aí, 2 Crônicas 33, e a Bíblia diz que este homem fez com que todo Israel pecasse, porque permitiu que o povo começasse a idolatrar vários deuses, buscar vários deuses, sacrificar vários deuses. E nós sabemos que essa bruxaria de servir, né, de sacrificar ser humano, né, que é o deus Moloque, tem até hoje. Então você vê, estabeleceu ali um reinado e destruiu, né, tudo que o seu pai havia construído. Agora eu quero te perguntar, para você que está me ouvindo, olha a seriedade das decisões que tomamos diante de Deus, querido. Tem que ter maturidade, você tem que ter sabedoria, tem que ter paciência, tem que ter compreendimento, tem que compreender o porquê da decisão de Deus. A decisão de Deus sempre tem uma causa. Entenda isso. Então, assim, não indague ao Senhor. Então, o não de Deus, a minha, na sua vida, é necessário muitas das vezes. E não pense que Deus vai, por mais que seja a sua boa vontade, você que está me ouvindo, não pense que a sua boa vontade vai mexer nos projetos de Deus, não. Eu tenho boa vontade de que muitas delas Deus falou assim, não, isso aí você não vai fazer, eu não quero que você faça. Opa, Deus falou, não, então tá bom, né? Vou me entristecer aqui, vou me abater, poxa, mas eu queria tanto, mas já que Deus está falando não, então é não. Aí eu te provo dentro das Escrituras Sagradas que ter boa vontade nem todas as vezes é realmente a vontade de Deus. Eu tenho boa vontade. No coração do homem há muito propósito, diz a palavra do Senhor, mas do Senhor é que vem a resposta. E de boas intenções, amado irmão, irmã, o inferno está cheio de boas intenções, mas está lá, não pode fazer nada. Aí eu te mostro a luz da palavra, por exemplo, só uma ocasião que estava lá conversando o rei Davi e o profeta Natã. E ali estava uma conversa formal, falando sobre a obra de Deus. De repente, Davi fala, peraí, hoje eu tenho uma situação financeira muito bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um templo, vou colocar a arca de Deus, começa aquela até conversa, poxa, legal, né? A obra de Deus vai crescer, né? Deus vai ter ali um lugar para a arca, e começa a conversa e tal. Aí Natã, profeta de Deus abençoado, bate o martelo ali, em outras palavras, é isso aí, Davi, vai lá, faz mesmo, a sua palavra é boa, a sua intenção é boa. Aí tá bom, isso é uma conversa de dois homens crentes, abençoado, homem de experiência, homem que ouve a voz de Deus, Natã, intimidade com Deus, Davi, intimidade com Deus. Opa, essa obra é fantástica, se fosse eu, você também faria a mesma coisa, não, vou fazer aquele templo abençoado e tal, aquela coisa toda, né? E de repente Deus não queria estar no templo, Deus queria estar na tenda. E a tenda monta e desmonta no meio do deserto, lugar de provação, lugar de experiência. E a Bíblia diz assim, que Deus vai lá falar com Natã. Deus não interviu a conversa na hora. Deus foi depois falar com Natã. Natã, vamos conjecturar para que você entenda. O que você falou para Davi lá? Não, Davi vai fazer um templo lá para a arca e tal, aquela coisa toda. Eu falei, não, mas eu falei para ele fazer? Eu te mandei você falar para ele fazer? Aí, vamos assim, digamos que Natã, não, você só falou, então você vai lá, você errou, e você vai lá, você conserta o erro.
porque eu não falei nada. Ele vai até Davi e tem que consertar o erro, porque o erro foi dele. Então Deus não tinha falado nada. A boa intenção foi cortada, entenda isso, amados. E é importante. Então, muitas das vezes o não de Deus existe um propósito. Olha só, entenda, se tivesse feito o templo, naquele tempo, que não era para Davi, era para Salomão, isso mais tarde, as experiências da tenda não teria sido constituída ali no deserto. Então, as experiências da tenda não tinha trazido a ele, a Israel, nem para eles e nem para nós no dia de hoje, mas as experiências lá servem para nós hoje. Então a experiência do seu próximo serve para nós hoje, não errar, entenda? Então a Bíblia vai nos ensinar, olha só, se Ezequias não tivesse chorado e clamado a Deus, tivesse pensado, peraí, Deus vai me levar? Então peraí, me deu ordem para mim colocar minha casa em ordem, então se essa é a vontade de Deus, eu vou colocar minha casa em ordem. Aí Deus falou, ele poderia colocar a casa em ordem. Perdão, e Manassés não tinha nascido. Se Manassés não tivesse nascido, ele não tinha destruído Israel. Não tinha estabelecido tanta desgraça na nação. Não tinha tido filhos que foram mortos, né? Foram mortos, sacrificados ao deus Moloque, queimado ali, destruído. Os próprios filhos. Olha quanto mal Manassés trouxe. Mas por quê? Por causa de 15 anos que foi acrescentado na vida de Ezequias. Então, assim, as pessoas às vezes veem essa história de Ezequias, ó, que bênção, que maravilha, né, que fantástico, e aquela coisa toda. Só que entendam uma coisa, amados. O que Deus estabeleceu deveria ser cumprido. Então, Deus ouviu a oração, tudo bem, você quer, só que aí nasceu Manassés, que trouxe essa desgraça para o povo. E pensa que Manassés não tinha referência? Com certeza tinha referência. Mas até o templo do Senhor, ele foi lá, né, fez com que se tornasse um templo de um Deus da época deles ali. Então entenda, queridos, o não de Deus existe um propósito. Eu espero que você entenda que você não pode ser aquele crente fragilizado, ou como diz a crente mimimi, Deus não me ama, Deus... Essas coisinhas bobas, na verdade, que tem crente que às vezes fica falando, Deus não me ama porque Deus não me deu vitória, Deus não me atendeu. Não é isso, queridos. Você não sabe que Deus está te privando de um acontecimento ruim lá na frente. Entenda isso, eu tenho muitas experiências acerca disso no campo, né, na batalha aí do Evangelho, que tem coisas que Deus falou não, ponto. Eu já nem indago a Deus, Deus falou não, então tá fantástico, posso me entristecer, mas vamos em frente. Se Deus não falou não, é porque existe uma questão, um porquê para não acontecer. Então entenda isso, amém, queridos? Então veja bem que esse acontecimento seja para o nosso ensinamento, para que nós possamos realmente adquirir mais experiência. Quer ver outra coisa, bem mais forte ainda para você entender? Jesus chega diante do Pai, lá no Getsemane, e ele faz um pedido para o Pai. Só que há um diferencial nessa oração. Ele ora ao Pai a terceira vez, muito angustiado, o negócio estava muito complicado para Cristo, e ele chega, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ezequias falou assim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero viver mais. Pedi, dá-se-vos-á, Mateus 7,7. Jesus ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, estou te dando opção, Pai. Há uma opção aqui. Faça a tua vontade. Certo? Então veja bem, se fosse por Jesus naquele momento, meu Deus, eu vou ter que passar por isso, um negócio difícil, mas se possível, passe de mim esse cálice, essa dor, essa angústia, essa mágoa. Mágoa não, porque ele não tinha, essa angústia total, mas todavia seja feita a tua vontade. Qual foi a resposta de Deus para o próprio Filho? Não. Tanto que o próprio Jesus, ali na cruz, ele ora, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Então veja bem que até o próprio Jesus recebeu um não de Deus. Por quê? Por causa do propósito, querido. Existe o não, guarde isso, eu vou falar para você escrever na tábua do seu coração. O não de Deus é para preservar propósito. Vou escrever de novo aí, no seu coraçãozinho abençoado. O não de Deus é para preservar propósito. Entenda isso. Se Deus falar não, é não. Não fica lá retucando, querendo uma resposta, cutucando, né?
Lembra-se, na live passada eu falei sobre o rei, né, que foi lá consultar a feiticeira. Deus já tinha falado não quis falar com ele, falou, não, eu tenho que ouvir, mas Deus já tinha falado não, que não ia falar com ele, e ele falou, já que Deus não quer falar não, eu vou fazer do meu jeito, e fazer do jeito meu, do jeito seu, do jeito que você acha que é certo, é quebrar a cara, é ter resultado péssimo na vida e trazer resultado péssimo para a sua família, para a sua descendência. O não de Deus, não fuja dele. Não fuja do não de Deus. Em frente, seja qual for a decisão que Deus tomar na sua vida, procure fazer. Por mais que você não entenda, porque às vezes Deus não vai querer nem te explicar o porquê. Deus não explica aqui para Ezequias que ele ia morrer, embora ele já sabia que era por causa da enfermidade, né? Mas a enfermidade no ser humano, se bem que a Bíblia fala que ele estava reto aqui, não estava em pecado em nada, ela pode acometer qualquer homem, o ser humano servo de Deus na terra, e de repente Deus pode curar, como também Deus pode preparar e levar. Porque tudo nessa vida é um preparo para a vida eterna. São experiências aqui na nossa carne para a gente perdurar na eternidade com Cristo. Então, amados irmãos, eu quero que você entenda que, embora Deus deu a cura para Ezequias, né, se ele realmente tivesse partido conforme a ordem de Deus, certamente uma nação toda não teria sido massacrada por causa do pecado de um só homem, né? E até hoje é estabelecido muitas idolatrias porque Manassés nasceu. Olha aí. Então, amado irmão, irmã, entenda uma coisa no seu coração. Se Deus fala não para você, dê glória a Deus e continue na sua caminhada, seja para qual for a situação. Mesmo que a intenção pareça ser boa, dobre o seu joelho, vai orar ao Senhor, mesmo que seja através de um profeta. Meu Deus, eu quero orientação do alto, porque ali foi uma conversa formal, entenda isso. Natan e Davi, foi uma conversa formal, estava conversando. E ali, quando é direcionado, diferenciado pelo profeta, aí vem a resposta concreta de Deus. Amém? Então você precisa discernir o tempo para não errar no tempo. Errou no tempo, a nação, a família, a descendência é atingida por erro de um só homem. Amém, amados? Deus possa te abençoar, né? E você possa aprender um pouquinho por que Deus fala não. Porque a Bíblia diz que antes que existe qualquer coisa na terra, ele já conhece tudo. Antes de eu ser formado, de você ser formado, ele já conhece, já viu. A Bíblia diz que nós temos formado dentro do nosso ventre, já nos consagrou, nos deu um nome, nos deu um sobrenome. Olha aí, que forte, né? E nos consagrou para fazer a obra. Então, Deus conhece o dia do nosso nascimento e o dia da nossa partida. Então, deixa Deus no controle da tua vida, que você vai ver o pouco de resultado que você tiver, certamente será grande o resultado na sua vida e para a sua família também. E só para finalizar, a Bíblia fala sobre um certo homem que estava esperando o nascimento de Jesus, Simeão. E diz a Bíblia que quando ele viu Jesus e Deus deu um sinal para ele, ele disse simplesmente isso: Pai, agora o Senhor pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram o Salvador do mundo. Olha aí, ele poderia falar, puxa, aí a oportunidade, eu quero ver como é que Jesus vai trabalhar, como é que Jesus vai fazer, como que você vai ser fonte de Jesus? Não, eu quero ajudar Jesus, eu quero estar do lado de Jesus. Não, meu querido irmão, ele reconheceu que o tempo dele tinha acabado. Ele falou, Pai, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram, né, que Deus já tinha revelado a ele, que ele só ia partir quando ele visse o Salvador do mundo, né? Então ele falou, pode me despedir, já sei, não vou precisar ficar com Jesus, porque o Pai já estava no controle de tudo e o propósito seria cumprido. Em nome de Jesus, amém? Querido, Deus abençoe a sua vida. Não perca as demais lives, porque Deus tem dado palavra para confortar o seu coração, para instruir, para você ficar ricamente, né, nutrido com as Escrituras Sagradas. E cada dia após dia estaremos aí melhorando para que a sua vida seja abençoada e conjuntamente com a tua família. Amém? Quero fazer aquela oração abençoada para a sua vida e não se esqueça, depois você pode aprofundar mais, 2 Reis capítulo 20, e entender que a palavra do Senhor tem direção. Amém? Feche seus olhos aonde você estiver e estaremos aí orando ao Senhor. Pai, está aí o teu filho, está aí a tua filha diante da tua presença para a glória do teu nome. A Deus querido e eterno, quero pedir que o Senhor possa, com a tua destra, guardar a vida do teu filho e da tua filha nesse momento de oração.
para a glória do teu nome. Já te agradeço a ti. Acampa os teus anjos ao redor dos teus filhos, para que eles possam ter a resposta devida, precisa do Senhor, e possam entender, compreender e executar e realizar para a glória do teu nome. Amém. Amém, querido? Não se esqueça que na descrição deste vídeo nós temos aí o link sobre o aconselhamento e sobre o app. Se assim você puder baixar o seu app, né, e receber mais conteúdo, tenha liberdade, que isso aí certamente vai somar na sua vida. E você que está passando algum problema, tem aí o link, né, do aconselhamento, que você pode entrar em contato conosco, estaremos aí ajudando a sua vida para você ter vitória. Deus abençoe, logo mais estaremos com mais um vídeo para Deus entrar dentro do seu lar. Amém? A paz do Senhor.